Olá, queridos alunos e alunas, sou o professor Jorge. Nós vamos falar um pouquinho sobre a docência para enfermeiros e dentro desse conceito nós vamos discutir um pouquinho sobre a questão das políticas públicas, né, de educação. O ensino formal de enfermagem, na verdade, ele tem interesse de graduar profissionais aí, questionadores e reflexivos, né? E é fundamental que a gente repense, né, em todas as estratégias de ensino aí, seus referenciais teóricos, além de fomentar as reflexões, discussões e análise, né, do papel dos docentes e discentes, né, nesse processo aí de aprendizado aí. Um aspecto importante que nós precisamos saber está relacionado diretamente com a determinação do modelo, né, de ensino de enfermagem, que existe um contexto aí histórico para o país, né, do país. Então, a partir da década de 40, lá do século XX, né, nesse século, no século passado agora, encontrava-se assim num período de inovações, inovações industriais, e tinha necessidade então de se manter uma mão de obra da classe operária. Então, com o crescimento que aconteceu aí e com as mudanças que aconteceu na indústria brasileira, então cada vez mais se exigia então que existisse então profissionais da área de saúde, profissionais de enfermagem, muito mais qualificado para poder atender ao crescimento econômico e à pressão dos trabalhadores, né, por uma medicina curativa e hospitalar. O que acontecia lá no início, lá, na verdade, na década de 40 do século 20, o que acontecia, na verdade, era uma reclamação muito constante de operários que adoeciam e não tinham tratamento adequado, ou só tinha um médico, na verdade, era o sanitarista, né? E o sanitarista, na verdade, ele não tinha condição e competência para ficar cuidando do paciente. Ele era um médico, teoricamente, porém, um médico que não tinha condição de efetuar o cuidado, né, de paciente por paciente, enfim. Então começou então a criar então a necessidade então de criar então cursos de graduação para enfermeiros, né, para enfermeiras, numa regra aí. Então o ensino de enfermagem ele se desenvolveu com o princípio da escola tecnicista. O que é a escola tecnicista? É aquela escola mais técnica, né? Necessária para o aprendizado do aluno, né? E ele dava ênfase, na verdade, no modelo biomédico, né? Por que o modelo biomédico? Porque, na verdade, tinha que ser feita uma análise, uma avaliação de tudo que estava acontecendo aí com cada colaborador, empregado. Hoje a gente chama de colaborador, né? Mas lá na década de 40 a gente chamava de empregado. Então a prática pedagógica, na verdade, da escola tecnicista, ela é caracterizada, então, pela transmissão e produção do conhecimento. O que, na verdade, ficou cada vez mais necessário que fosse, então, divulgado, né? Que fosse, então, estudado um pouco mais, e a transmissão, a transferência de conhecimento, né, para os alunos, para que pudessem, então, os próprios alunos, né, tornar, então, mais crítico, né? Então, ou seja, estudando, verificando as propostas, estudando casos de pacientes, para que esses mesmos pacientes aí pudessem ter um crescimento aí, né, no seu dia a dia. Porque, na verdade, a gente aprende com o dia a dia com as experiências anteriores. Então, é extremamente importante que a gente acompanhe esse desenvolvimento, né, para que a gente possa, então, lograr êxito aí no desenvolvimento aí das técnicas e o cumprimento de normas, rotinas, né, que caracterizam, na verdade, esse modelo aí, né? Existe o modelo mecanicista, que é a questão das técnicas de cumprimento de normas, ou seja, você tem que cumprir as normas, né? E existe aí as técnicas, então, tecnicista, na verdade, que é o conhecimento mais aprofundado, né? Então, essa atenção que se deve ter, ela está, na verdade, é um modelo calçado, né? Ou calcado na racionalidade técnica, na eficiência da produtividade e desenvolvimento aí cultural, né?
e de conhecimento aí no enfermeiro, mantendo uma visão, né, limitada das suas práticas, né? Então, existe uma certa limitação para essas práticas aí. Então, com essa necessidade aí da mudança e todo o processo, a explosão industrial que aconteceu no Brasil lá na década de 40, então houve a necessidade de uma melhora, né? Houve a necessidade, então, de que criassem cursos de enfermagem, então, né? Para que pudessem, então, desenvolver profissionais que, teoricamente, pudessem auxiliar aí os médicos aí. Então, o sistema do Brasil, nessa década lá de 40, do século 20, ele passou, então, de ser sanitarista, né, campanhista, ou seja, são sanitaristas, aqueles médicos que tomavam conta, que tomavam cuidado, que tentavam analisar, que tentavam estudar as propostas do sanitarismo como um todo, né, que eles começaram a identificar que os vírus, bactérias, enfim, começavam a causar aí doenças aí para os trabalhadores na época, aí até que um ponto ele passou do sanitarismo, né, do modelo sanitarismo, para o modelo médico-assistencial, ou seja, é o médico que fazia todo o acompanhamento aí de cada paciente, e aí houve a necessidade, então, da explosão de se expandir esses conhecimentos aí, de tornar, então, a graduação, de criar o curso de graduação para enfermagem. Então, por isso a importância do docente nesse momento, da criação desses cursos aí, da formação da docência para enfermagem, para que exatamente possa, então, dar continuidade a todo esse trabalho aí. Então, o modelo que a gente vem adotando, é um modelo cada vez mais atual e cada vez mais com propostas de mudança para melhoria com a preocupação da saúde da população, né? Então, o ensino que hoje se coloca, né, que está voltado justamente para essa reflexão profissional, é o ensino para tornar, então, o aluno, para tornar, então, cada indivíduo com a capacidade de transformação e reflexão, que é o cuidado que tem que se ter, né, no dia a dia aí da correria, de todos os pacientes aí, né? Então a gente tem aí a questão da problematização, que ela está girando em torno de 5 etapas aí, sendo a primeira, que é a questão da observação atenta à realidade do que está acontecendo no dia a dia. A segunda etapa aí, né, na verdade, o estudante ele busca um ponto-chave do estudo, ele sendo mais cuidadoso, né, tendo aquela preocupação de uma análise mais reflexiva, ele seleciona o que for mais relevante para a compreensão do problema. Então, aí na terceira etapa, a gente verifica que na terceira etapa, a teorização do problema, ou seja, ele começa então a manter um sistema de avaliação, né? Ele faz análise e avaliação para que ele possa então poder desenvolver um trabalho muito mais adequado e de um atendimento muito melhor para cada paciente. Na quarta etapa que a gente verifica que existe a elaboração das hipóteses de solução, ou seja, é uma preocupação que se tem que ter de cada estudante voltado para a questão, então, da hipótese de solução, para resolver o problema que está sendo estudado. Então, é uma preocupação que o docente ele tem que ter em estar fazendo com que o seu aluno ele busque teorias, que ele busque hipóteses, faça o estudo voltado para isso, para que ele possa então desenvolver então um trabalho bem tranquilo, um trabalho motivado, né? E um trabalho que traga resultados aí pro paciente, né? Dentro de uma técnica aí. E a última etapa, na verdade, dentre elas a quinta etapa, trata da intervenção ou aplicação à realidade. Ou seja, o aprendizado que o aluno vem tendo, né, com as orientações que é passado pelo docente, pelo professor, que o aluno pega todas essas informações
e leve então para a aplicação da realidade lá, exatamente o loco, né? Vê o paciente lá e comece então a fazer esses estudos aí para que ele possa então encontrar caminhos, encontrar soluções para que o paciente se restabeleça aí, né? E aí muitas vezes há até a necessidade então de modificar o ambiente para solucionar o problema, ou seja, identificar o ambiente que o paciente se encontra, né? Onde foi gerado tudo essa questão, é tudo uma questão de observar, é observação constante, para que ele possa então ter um êxito aí no seu aprendizado e na verdade essas instruções aí nós professores é que devemos passar para cada aluno, para cada assistente, né, que seja, para cada enfermeiro, enfim, para que ele possa então ter um aproveitamento tranquilo dentro do curso. Vocês têm um material aí para fazer uma análise, para fazer uns estudos. Eu espero ter contribuído, espero ter conseguido passar para vocês a ideia, o que é a questão de docência para enfermeiros, né? É aplicar todo o conhecimento técnico que nós temos, ou todo o conhecimento mecanicista que nós temos, para o aluno, para que o aluno então possa, posteriormente, fazer essa aplicação de todo esse conhecimento dentro de uma realidade. É claro que cumprindo todas as normas de segurança, cumprindo todos os métodos, cumprindo todas as prerrogativas aí a qual a função exige, ok? Espero ter contribuído aí para vocês aí. Até uma próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos aí.